Ashton Kutcher é conhecido como galã de Hollywood, empreendedor de sucesso e defensor de causas sociais. Mas como toda estrela, ele também tem um lado pouco conhecido pelo público. Ao longo desse vídeo, vamos explorar uma nova faceta do ator e revelar episódios de sua trajetória que podem surpreender você. Quem realmente é Ashton Kutcher quando as câmeras estão desligadas? Prepare-se para descobrir. Nascido no dia 7 de fevereiro em Cedar Rapids, no Iowa, ele cresceu em uma família de classe média ao lado da sua irmã mais velha e do seu irmão gêmeo, Michael. Desde muito cedo, o Ashton acabou enfrentando uma realidade muito complicada, já que o seu irmão gêmeo acabou sendo diagnosticado com paralisia cerebral. Na adolescência, os seus pais acabaram se divorciando e ele se mudou com a sua mãe e com seus irmãos para uma fazenda no Iowa. A partir daí, ele começou a dar diversos problemas, inclusive chegou a invadir a sua escola atrás de dinheiro, algo que acabou resultando na sua condenação por roubo de terceiro grau. E ele foi sentenciado a 3 anos de liberdade condicional e 180 horas de serviço comunitário. Em 96, ele acabou ingressando na Universidade do Iowa, onde o seu maior plano era fazer engenharia bioquímica justamente para descobrir a cura para a doença do seu irmão. Mal ele sabia que o destino tinha outros planos. Como a família do Ashton não tinha dinheiro de sobra, ele tinha que se virar para sustentar. Então ele chegou a trabalhar em uma fábrica e de vez em quando ele até vendia o seu sangue para conseguir um trocado. Mas a sua vida deu uma reviravolta no dia que ele estava em um bar e foi convidado para participar de um concurso onde escolheria novos modelos, a The Fresh Face of Iowa. Depois disso, ele foi contratado por uma agência, largou a faculdade, mudou-se para Nova York para seguir a carreira de modelo. E assim, não é que ele era um modelo meia-boca, ele trabalhou com ótimas marcas, incluindo Calvin Klein, e fez vários comerciais para Pizza Hut. Isso sem contar que ele pisou nas passarelas mais importantes do mundo, como Paris e Milão. E o louco é que, apesar do sucesso que a sua carreira de modelo estava tendo, ele acabou desistindo para investir na sua carreira de ator. Bom, ele se mudou para Los Angeles para tentar a vida em Hollywood e em pouco tempo já conseguiu seu primeiro papel em uma série chamada That 70 Show. That 70 Show era uma série de comédia americana que se passa em uma cidade fictícia nos anos 70. Na série, apesar dos conflitos, os personagens estão bem unidos e aparentemente esse clima também se estendia para os bastidores, principalmente entre Ashton Kutcher e Danny Masterson. Os dois tinham uma química natural que se refletia dentro e fora das telas. Eram conhecidos pelas suas brincadeiras e sensos de humor semelhante. E frequentemente eles estavam fazendo ou alguma piada ou alguma pegadinha com algum membro da equipe. Como, por exemplo, na vez que o Masterson apostou com Ashton que ele beijaria a Mila Kunis de língua por $20. Sendo que a Mila Kunis, na época, ela era o interesse amoroso do Ashton na série. Só que tem um parênteses. Quando a Mila foi fazer o teste pra série, os produtores perguntaram qual era a sua idade. Ela disse que iria fazer 18. Não era mentira, mas na época ela tinha 14, ou seja, ela iria fazer 18 em 4 anos. E assim, o próprio Ashton falou em entrevista que quando o Masterson quis apostar isso com ele pensou, espera, isso deve ser meio ilegal, porque ela tem, sei lá, uns 14 anos. E na mesma entrevista, que inclusive a Mila Kunis está do lado, ele fala que ele conseguiu e ela fala que não, que provavelmente ele tentou, mas não conseguiu. E eles ficam nesse embate. Assim, na época ele tinha 19 e ela tinha 14. Isso é certo? Isso é errado? Tirem suas próprias conclusões. Mas essa não foi a única brincadeira do Ashton Kutcher. Isso porque, com várias polêmicas envolvendo o ator, as pessoas acabaram resgatando um vídeo dessa época, onde a Mila tá no colo do Ashton e ele simplesmente fala isso. I'm from M72 TV. That 70 show. Yeah. And the reason I'm doing that is not because I think In the Creek is good, but because Josh told me to sit on my lap like. E se você acha que as brincadeiras com garotas de 14, 15 anos ficaram só com a Mila Kunis, você tá um pouco enganado. She's going to be in a movie called Cheaper by the Dozen, and she's one of the girls that we're all waiting for to turn 18. Along with the Olsen twins. Atingir a maioridade pra quê? E assim, é muito louco quando a gente percebe o quanto essas garotas, desde muito cedo, já são sexualizadas na mídia. A gente tem até, sei lá, tipo o caso da Brooke Shields, que ela foi capa da Playboy com 10 anos de idade. Nessa mesma época, a vida do Ashton Kutcher acabou se tornando um verdadeiro pesadelo quando ele virou testemunha-chave no assassinato da sua namorada. O assassinato de Ashley Ellery. O Ashton e a Ashley acabaram se conhecendo quando ele estava namorando e ele acabou apresentando ela para um amigo dele.
O tempo passou, ambos ficaram solteiros, se reencontraram e acabaram combinando de sair. No dia que estava marcado para eles saírem, o Ashton acabou ligando para Ashley para falar que ele iria se atrasar, porque ele estava vendo a cerimônia do Grammy na casa de um amigo. Ela disse que não tinha problema nenhum, que ela tinha acabado de sair do banho, que ela iria se arrumar e que eles poderiam, com toda certeza, sair mais tarde. No depoimento que o Ashton deu à polícia, ele disse que quando chegou à casa dela, as luzes estavam ligadas e o carro estava na garagem. Ele bateu, mas ninguém atendeu. Foi então que ele acabou percebendo que a porta estava aberta, então ele entrou na casa. Foi então que ele se deparou com uma mancha de vinho no carpete. Depois disso, ele desistiu, voltou para o seu carro e acabou indo para a festa. No outro dia, ele acabou descobrindo que a Ashley tinha sido... E ele ficou muito bolado porque a digital dele estava na maçaneta da porta. Então ele acabou indo para a polícia e falando tudo o que aconteceu. O Ashton foi basicamente uma testemunha-chave nesse processo inteiro. Inclusive, ele participou do julgamento para dar o seu testemunho. A polícia acabou descobrindo o verdadeiro culpado por uma outra vítima, Michelle Murphy, que foi mas conseguiu escapar. Quando ela pediu ajuda, os policiais chegaram até o Guarguilo, que é conhecido como de Hollywood. Então os policiais também conseguiram ligar ele ao crime da Ashley. Ele foi condenado à pena de morte, apesar de se declarar inocente até o final da sua vida. A questão é que essa história ficou esquecida até o caso Danny Masterson vir à tona. Caso Danny Masterson. Já aviso que a partir de agora começam os tópicos muito sensíveis, então se você tem gatilho, para esse vídeo por aqui. Em março de 2017, 4 mulheres acusaram o ator Danny Masterson de ter relações sexuais de forma não consensual. Isso acabou fazendo com que o Departamento de Polícia de Los Angeles tivesse que abrir o caso. Com as denúncias das vítimas, a gente consegue perceber um padrão da forma que ele atuava. Primeiro, ele dopava as mulheres e acabava tendo relações sexuais com elas. Inclusive, uma das mulheres falou que acordou no meio da relação. Ele pegou uma arma e colocou na sua cara, do tipo, você tem que continuar. Acontece que essas mulheres, assim como Danny Masterson, tinham algo em comum. Todos eles faziam parte da Scientologia. Mas o que é a Scientologia? De uma forma bem sucinta, a Scientologia é uma espécie de seita que combina elementos como autoajuda, metafísica e crenças que vão ajudar a crescer espiritualmente. Dentro da Scientologia, eles têm hierarquias. E um parêntese é que as pessoas que fazem parte da Scientologia não podem se relacionar com outras pessoas, só entre eles. Só que a parte obscura da Scientologia é que alguns ex-membros já relataram diversos abusos que sofreram enquanto estavam frequentando essa seita. O nível mais baixo de pessoa que pode ser na Scientologia. Tudo que aconteceu com você é porque você fez acontecer. E isso inclui abusos físicos, abusos sexuais, qualquer coisa, até um acidente de carro. Eles sempre dizem que a culpa é toda sua. O ponto é que as mulheres alegaram que quando elas foram contar para alguém da Scientologia sobre os crimes do Danny Masterson, eles meio que tentaram silenciá-las, intimidando e ameaçando elas caso elas denunciassem algo às autoridades. Em contrapartida, a Scientologia negou essas acusações. Mas a questão é que em 2020, 3 mulheres fizeram acusações formais contra Danny Masterson, inclusive uma ex-namorada dele, a Christy Bixler. A pena máxima para esse crime poderia ser de 45 anos e o Danny se declarava inocente. E apesar do julgamento ter sido adiado várias e várias vezes, ele foi marcado para abril de 2023. Acabou que o Ashton Kutcher e a Mila Kunis enviaram uma carta para a juíza para falar o ser humano fantástico que Danny Masterson era. Na carta, o Ashton Kutcher afirma que ele está ciente que o Danny Masterson foi culpado das 2 acusações, mas que ele não acredita que ele seja um dano contínuo à sociedade e a sua filha ser criada sem um pai atual seria uma injustiça. Já a Mila Kunis fala do coração e do caráter excepcional que o Danny Masterson tinha e a sua dedicação em levar uma vida livre de substâncias ilícitas. Quando essa carta vazou, todo mundo criticou eles, inclusive Christy Bixler, a ex-namorada do Danny Masterson. Ela acabou se pronunciando através do seu Instagram, fazendo uma série de stories em tom de ameaça para o casal. Falando diretamente com Ashton, ela declarou que ele tem rabo preso com o Danny Masterson. Querido Ashton, eu conheço os segredos que o seu exemplo guarda para você, aqueles que seriam o seu fim. Esqueceu que eu estava lá? Esqueceu que no Viva Voz naquele dia em que ligou pro Danny, no dia 21 de fevereiro de 2001? Eu ouvi tudo. Eu ouvi o plano. Na minha opinião, você é tão doente quanto o seu mentor. O ponto é que na data de 21 de fevereiro de 2001, foi o dia que a Ashley Ellery foi assassinada. Se a gente for levar de fato essa alegação da Christy a sério, nós temos um leque de possibilidades envolvendo o Ashton Kutcher. Mas deixando bem claro que isso é apenas uma teoria da conspiração e não tem prova nenhuma disso. A primeira hipótese é que o Ashton estava diretamente ligado ao
o que é quase impossível porque até já encontraram um culpado. Mas a segunda hipótese é que o Ashton entrou na casa, viu o corpo, voltou pro seu carro, ligou pro Danny Masterson, que acabou aconselhando ele a retornar pra festa e fingir que nada aconteceu, já que como ele estava no início da sua carreira, isso poderia acabar com o seu sonho de se tornar um ator de sucesso em Hollywood. E se a gente for parar e pensar, não faz realmente sentido ele entrar na casa e voltar só porque viu uma mancha de vinho no carpete. Quer dizer, se ele já tinha entrado na casa, pelo menos ele com toda certeza teria gritado, teria procurado alguém. Isso sem contar que dá pra diferenciar uma mancha de vinho e uma mancha de sangue. Mas se você acha que os stories da Christie terminaram, eu digo que não, porque em um próximo story ela acabou falando com a Mila. Querida Mila, rezo que você comece a processar o que experimentou quando criança naquele set. Suas entrevistas antigas são muito reveladoras. Encorajo todos a assisti-las e decidir por si mesmo o que escuta e vê. Faça isso antes que sejam apagadas da internet. Também sei que aconteceu em Toronto. Se isso é o que vocês consideram um relacionamento como uma figura de irmão mais velho, então fico triste por vocês. Espero que considerem fazer terapia. Todos vocês devem esquecer que eu estive lá o tempo todo naqueles primeiros 5 anos de That 70 Show. Lembro de tudo. Depois disso, o casal acabou publicando um vídeo, camisa branca, fundo claro e, óbvio, pedindo 1000 desculpas. We are aware of the pain that has been caused by the character letters that we wrote on behalf of Danny Masterson. We support victims. We have done this historically through our work and will continue to do so in the future. A couple months ago, Danny's family reached out to us and they asked us to write character letters to represent the person that we knew for 25 years so that the judge could take that into full consideration relative to the sentencing. The letters were not written to question the legitimacy of the judicial system or the validity of the jury's ruling. They were intended for the judge to read and not to undermine the testimony of the victims or reach homicize them in any way. We would never want to do that. And we're sorry if that has taken place. Our heart goes out to every single person who's ever been a victim of sexual assault, sexual abuse, or rape. E o mais louco é que depois de toda essa polêmica, o Ashton acabou pedindo demissão do cargo de presidente da ONG que ele fundou com a Demi Moore em 2012, que visa combater o tráfico de crianças. E por falar em Demi Moore, precisamos falar sobre esse relacionamento que mostrou um Ashton que a mídia não conhece. Demi Moore. Em 2019, a Demi Moore acabou publicando o livro Inside Out, que traz várias revelações, sobretudo do seu relacionamento com Ashton Kutcher. O casal se conheceu em 2005 no lançamento do filme As Panteras Detonam. A Demi falou que a química foi instantânea e que eles conversaram a noite inteira. Foi tudo tão rápido que quando ela viu, eles já estavam até namorando. Durante o relacionamento, a Demi dava várias entrevistas falando que o Ashton Kutcher era sua alma gêmea. Apesar da diferença de idade, de 15 anos, quer dizer, o Ashton tinha 25 e a Demi 40, eles realmente não estavam se importando com isso. Inclusive, a família dela adorava o Ashton Kutcher, tanto as filhas quanto o ex-marido. A questão é que, nesse meio tempo, eles começaram a trocar várias confissões, e a Demi acabou revelando pra ele que ela foi ainda criança. E foi exatamente por isso que eles fundaram essa ONG, Demi and Ashton Foundation. E assim, a Demi tinha certeza que ela estava vivendo um conto de fadas, tanto que o Ashton se converteu até o cabala, justamente por causa da sua namorada. E assim, todo mundo tem um passado, e com a Demi Moore não era diferente. Ela já vinha de um histórico de problemas com álcool, e no início do namoro ela já estava conseguindo se controlar e não ingeria nenhuma bebida alcoólica. Só que o Ashton falou pra ela que esse negócio de ser viciado em álcool era tudo da cabeça dela, que ela poderia tomar um gole de vinho e tudo ficaria ok. E a Demi Moore, querendo ser a garota divertida, a garota descontraída, a garota descolada, começou a beber álcool pra agradar o Ashton. E ela também conta no livro que depois que ela começou a beber, às vezes ela bebia mais do que o necessário e o Ashton começava a rir dela. Eis então que no meio de tudo isso, ela acabou descobrindo que estava grávida e, segundo as próprias palavras da Demi Moore, se sentiu a garota mais sortuda do mundo. E é muito louco porque ela já deu algumas declarações falando que quando ela descobriu que estava grávida, ela estava fumando. E demorou algumas semanas para ela parar de fumar e para parar de beber. Foi aí que ela acabou sofrendo aborto espontâneo, inclusive ela fala que se lembra até hoje do olhar do médico dando essa notícia. Depois disso, ela acabou contando que a relação não era a mesma e que o Ashton sugeriu para ela abrir
a relação. Foi então que, para tentar salvar esse relacionamento, ela acabou aceitando isso. E segundo ela, foi o pior erro da sua vida. Basicamente, eles abriram um relacionamento para mais 2 pessoas, só que assim, sempre teve boatos na mídia que o Ashton traía ela. Inclusive, a Demi Moore fala no livro que um veículo divulgou que o Ashton tinha traído ela com uma menina que ele conheceu no boliche com a filha mais nova dela. Que tal? A garota tinha 21 anos na época, a idade da filha mais nova dela. E quando ela foi confrontá-lo, ele disse que os limites da fidelidade não estavam bem claros, já que eles tinham aberto a relação. E mesmo assim ela ainda continuou no casamento, só que a gota d'água foi em 2011, quando ela descobriu com um alerta do Google que ele tinha traído ela no final de semana de 6 anos de relacionamento dentro da sua casa. Segundo ela sabia que a garota não estava mentindo. E assim, depois que o livro foi lançado, o Ashton até se pronunciou no Twitter, mas ele falou uma coisa do tipo: eu estava prestes a mandar um tweet, só que eu olhei minha filha, minha mulher, meu filho e deletei. E uma coisa que a gente precisa relembrar é que durante esse relacionamento, o Ashton era muito amigo de um cara chamado Sean Combs. E se naquela época já era estranho, hoje em dia, todas as filmagens que envolvem tanto o Ashton quanto o Diddy envelheceram muito mal. P. Diddy. O Ashton e o Diddy se conheceram nos bastidores da MTV. Meio que foi amizade instantânea e eles não se desgrudaram nunca mais. Eles eram vistos juntos toda hora. Inclusive, as várias entrevistas que o Ashton dava falando das situações que ele viveu com o P. Diddy, ele sempre falava assim, essa eu não posso falar. Todo mundo levava isso em tom de brincadeira. Só que uma coisa que mostra como os dois eram parecidos foi exatamente um episódio que aconteceu na MTV. Os dois estavam apresentando o prêmio. Na hora de premiar quem seria a melhor vilã, a atriz David Chase acabou ganhando. Na ocasião, o Ashton corre para dar um abraço nela e o Diddy ajuda ela a meio que subir até o microfone, porque ela era uma criança de 13 anos. Só que os bastidores desse vídeo é uma coisa tenebrosa. Basicamente, o Diddy pergunta para ela se ela não quer ir pro after. E a menina, na inocência, na pureza, fala que sim. Só que se você olhar pro Ashton, você vai ver ele rindo. Isso sem falar nas incontáveis aparições do Ashton Kutcher nas White Parties do Diddy. Eles também já tiveram uma parceria envolvendo a vodka Ciroc. Enquanto o Diddy era o rosto principal da campanha de marketing, o Ashton também ajudou a promover a marca em festas e eventos, mostrando apoio ao seu amigo. As notícias que circulam é que agora ele tá com medo do Diddy abrir a boca e falar alguma coisa que envolva o Ashton, justamente para tentar aliviar a sua pena ou algo do tipo, já que ele não tem nada a perder. É muito louco a gente parar pra pensar que as pessoas perto do Ashton Kutcher ou têm um caráter duvidoso ou acabam se machucando com ele. Apesar dele vender essa imagem de bom moço, tudo é questionável. Será mesmo que ele é o alecrim dourado, o único no meio dos amigos todos dele que nunca se corrompeu, ou que ele é só um lobo em pele de cordeiro? O que você acha? Deixa aqui nos comentários. E se gostou desse vídeo, a minha recomendação é esse, a história da Amanda Bynes, que mostra como a indústria pode ser cruel. Te vejo lá!